Olá, boa noite, meu nome é Marcos Almeida. Se você chegou aqui nesse projeto, o propósito aqui é montar uma carteira de investimentos rumo aos 100 mil reais, que a gente faz na prática e ao mesmo tempo ensina você a investir. Hoje a gente vai para o 8º aporte da carteira, a gente vai investir 700 reais, vamos investir 500 reais em fundos imobiliários, são 2 fundos imobiliários novos que a gente vai incluir na carteira e mais um que a gente já tem. Esses fundos imobiliários são maravilhosos, está dando uma ótima oportunidade de investimento. E a gente vai investir também em títulos do Tesouro Americano, para a gente fazer a nossa renda passiva em dólar. A gente vai ver na distribuição da nossa carteira que a gente não vai investir em ações, porque ações está dentro do percentual que a gente almeja. Criptomoedas também. O ouro está abaixo do percentual, mas como ele teve uma valorização muito grande, a gente vai deixar de fazer aporte nesse momento. E a renda fixa, que também está acima do que a gente planejou, então a gente não vai aportar nela hoje. Então, no cenário econômico que a gente sempre deve olhar antes da gente fazer nossos investimentos, o Brasil entrou numa reversão da taxa de juros. Vinha de uma queda, mas devido a problemas fiscais, o governo gasta muito, apesar de arrecadar muito, bate recorde de arrecadação, ele gasta muito. Então isso vem contribuindo para a inflação e diante dessa perspectiva, o Banco Central resolveu subir novamente a taxa de juros. É o mecanismo utilizado para controle de inflação. Então os Estados Unidos começou já o ciclo de queda de juros, ao contrário do Brasil que houve uma reversão. Esse cenário seria favorável para investimentos, principalmente em renda variável aqui no Brasil, mas diante do cenário do Brasil, isso acaba conturbando um pouco as escolhas nos investimentos. Só que para o investidor, aquele que consegue ler o mercado, independente do que está acontecendo, sempre é oportunidade de investir, sempre vai ser bom investir, independente do que está acontecendo no mercado. A diferença é que você vai ter que saber escolher o investimento que você vai fazer. Então, se você quer aprender, quer investir corretamente, já não fique dormindo, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos. Aqui a gente traz conhecimento gratuito e com frequência e você consegue de forma simples aprender a fazer seus próprios investimentos. Então, com o cenário de alta de juros, é muito mais provável que os investimentos de renda variável tenham queda. E é aí que surgem boas oportunidades de compra de ativos com desconto. E diante da escolha da nossa estratégia de uma carteira antifrágil, quem não conhece a carteira antifrágil, vai no canal aí que tem vídeos explicando como funciona. A gente teve uma desvalorização dos fundos imobiliários e isso trouxe um desequilíbrio para a carteira. Mas isso não é problema, porque são os desequilíbrios da carteira que a gente vai fazer novos ajustes e comprar os ativos mais baratos sempre. Então agora a gente vai dar uma olhada aqui na nossa carteira, como ela está atualmente antes da gente fazer os aportes de hoje. A nossa carteira tem um valor aplicado de R$ 4.869 e tem um saldo bruto de R$ 4.921. A gente tem uma variação positiva aqui de 1%, temos 23% tesouro direto, 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 18% em ETFs internacionais, 9% em cripto e 6,8% em ouro. A gente tem aqui o Bradesco, a CEMIG, que é uma elétrica, o Bradespar, que é uma holding, que investe praticamente em ações da Vale, e a TRPL, que é a Transmissão Paulista, que é uma elétrica. Os fundos imobiliários estão 9% negativo, mas os fundos imobiliários caíram muito, então todas as carteiras, quase todas as carteiras estão negativas, mas isso é bom, que a gente tem várias oportunidades. Nós temos 4 fundos imobiliários, um de papel, 2 de galpões, que é o XPLG e o VIG11, e um de shopping, que é o VISC11. E hoje a gente vai incluir mais 2 fundos imobiliários. Criptomoedas, que a gente, como já foi explicado aqui em alguns vídeos, a gente está investindo em Ethereum, por enquanto. Ouro, que é Gold 11, está com uma valorização de quase 13% em ouro. ETFs internacionais, que é o TLT, a gente está com 6% positivo. E Tesouro Direto, também que a gente está com 2% positivo. Então, olhando para o mapa da nossa carteira, a gente pretende ter 20% de ações e 25% de fundos imobiliários. E a gente viu que a gente tem praticamente 20% de cada. Então, fundos imobiliários estão um pouco abaixo daquilo que a gente pretende. Então, a gente vai falar aqui um pouco agora dos ativos que a gente vai investir. A gente vai investir em 3 fundos imobiliários e um título do Tesouro Americano. Fundos imobiliários, nós vamos investir no XPML11, que é um fundo segmento de shopping. Ele tem um patrimônio, é um fundo gigante, ele tem um patrimônio de 6,62 bilhões. A cota hoje está 107,83, ele tem uma vacância de 4,80, ou seja, está quase todo ocupado. É bem distribuído pelas regiões do país, uma maior concentração um pouco maior aqui em São Paulo, tem 11 propriedades, Rio de Janeiro tem 4,
e as outras como Minas, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Alguns 2 shoppings do fundo, mas tem muito mais. O outro fundo é o MAL 11, também é um fundo de shopping do segmento varejo, patrimônio total de 1,55 bilhões, também um patrimônio muito grande. O valor da cota hoje está 102,76 e tem uma vacância de 4%, que é uma vacância baixa. Também é um fundo diversificado, tem 7 imóveis no Rio, 4 em São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia, cada um desses estados tem um. Também são alguns 2 shoppings aqui do fundo. E o próximo fundo é um que a gente já tem na carteira, que é o VILG 11, é um fundo de galpão logístico. Ele tem um patrimônio de 1,7 bilhões, o valor da cota está R$ 85,02 e não tem vacância informada. Algum dos galpões do VILG 11 e também é um fundo que tem o seu patrimônio muito bem diversificado. O outro ativo que a gente vai colocar na carteira é o TLT. É um ETF de títulos americanos com mais de 20 anos. A cota hoje está 97,97, mas ele faz marcação a mercado. Então, quando a taxa de juros sobe, o valor do título cai. E quando a taxa de juros cai, o valor do título sobe. Os Estados Unidos estavam numa taxa de juros alta e agora ele começou a reduzir a taxa de juros. A tendência é que esse fundo suba o valor das suas cotas. Para vocês terem uma ideia, em 2020, quando a taxa de juros estava 0,25 nos Estados Unidos, esse título custava 171 dólares. Ou seja, quase o dobro do preço. Então a gente está em queda. A tendência é que ele saia de 97, suba bastante conforme a taxa de juros vai caindo. Então por isso que aqui a gente vê uma grande oportunidade de fazer uma renda em dólar. Porque além da gente ganhar os rendimentos em dólar, a gente tem chance de ter uma grande valorização, já que já foi indicado uma queda nas taxas de juros americanas. Inclusive com corte de 0,5. Então os Estados Unidos ficou 2 anos aí com a taxa de juros alta aí de 5%, agora ela está caindo. O objetivo é vender esses títulos e colocar também em dólar, mas em um título que não tenha variação, somente o rendimento em dólar. Então agora a gente vai fazer a compra dos ativos. Então a gente vai começar pelo TLT. A gente vai comprar mais ou menos R$204, dá ali aproximadamente 37 dólares, mas tinha $1 de rendimento na conta, então a gente vai comprar 38 dólares. Agora a gente vai para os fundos imobiliários, XPML11, a gente vai comprar 2 cotas. E agora a gente vai comprar o MOL 11, a gente vai comprar também 2 cotas. Agora a gente vai comprar uma cota do VILG 11, que é um fundo que a gente já tem na carteira. A gente vai aumentar a quantidade de VILG 11 justamente para equilibrar mais entre shoppings e fundos de galpões, para não ficar muito desproporcional a quantidade de shopping. Compras realizadas, a gente agora vai lançar na carteira as compras que a gente fez. ETFs internacionais, TLT, a gente comprou a 97,97, quantidade 38,97. Salvar. Próximo ativo, fundos imobiliários, XPML, a gente comprou 2 cotas, 107,83. Outro ativo, também fundo imobiliário MOL 11, comprou também 2 cotas, o valor 102,76. E o outro fundo, que é o VILG 11, a gente comprou uma cota 85,02. Então vamos aqui ver a atualização da carteira. Então agora a gente está com saldo bruto de 5.629,28. Temos 26% de fundos imobiliários, Tesouro Direto 20%, ETFs internacionais 19%, ações 18%, que a gente vai precisar provavelmente aportar no próximo aporte, criptomoedas 8% e ETF de ouro 5,97%. Aumentamos aqui a quantidade de fundos imobiliários para 6 fundos, tínhamos 4. Então assim ficou nossa carteira, o nosso 8º aporte, bem distribuído, e assim a gente vai fazendo equilíbrio. Cada mês a gente vai reequilibrando a carteira e a gente sempre vai comprar ativos baratos, porque naturalmente o mercado ele vai criando desequilíbrios e a gente vai comprando sempre os ativos mais baratos. É uma estratégia muito vencedora e simples na realidade.
Então, se você quer ter um suporte para entender melhor, acompanhe o canal, acompanhe os vídeos, assiste os outros vídeos da série que vão ficar aqui. E se tiver dúvidas, deixe nos comentários que a gente vai respondendo. Muito obrigado.